Bem-vindos a mais um Podcoach. Eu sou a Damaris Alfredo, sou coach de liderança. Estou aqui com os meus amigos Tarcísio Abreu, Jefferson Tolentino e Dione Palmeira. E a gente está, finalizando mais uma temporada, nossa segunda temporada aqui do Podcoach. Nessa temporada, o nosso assunto central foi decisões. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como tomar melhores decisões na prática. Para começar, vou deixar os meus amigos aqui se apresentarem. Tarcísio, vai lá. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Coach. Eu sou o Tarcísio Abreu, sou coach de empresários, ajudo, empresários a construir negócios lucrativos, com estratégia, com liderança e alta performance, ajudando ele a gerar resultados efetivos no seu negócio. Muito bom. Jeff, Eu sou o Jeff Tolentino, sou coach, especialista em produtividade, resultados e execução. Eu ajudo líderes profissionais e empresários a destravarem seu próximo passo através de um método comprovado com clareza de objetivo, prática simples e resultados consistentes. muito bem. Dione, Olá, eu sou Dione Palmeira, sou coach de carreira e liderança e estrategista de carreira. Eu ajudo profissionais experientes a eliminarem a dúvida e deixarem estagnação e partirem para ação e destravar a carreira e alcançar alta performance. muito bem. E eu tomei conta que eu nunca falo que eu ajudo as pessoas, né? Só falo que eu sou coach de que eu só falo que eu sou coach de liderança. Olha que Eu sou oportunidade, coach de então. Vamos lá. liderança. Então, né? Agora que eu tive clareza disso daí. Eu sou coach de liderança, eu ajudo líderes profissionais que querem ou assumir um cargo de liderança, e eu ajudo líderes a gerir equipes de forma mais consciente. Eu tenho um método que é o modo ON, então eu ajudo a gerir, a fazer a gestão de pessoas de forma mais consciente, tirando ele daquela sensação de estar o tempo todo apagando incêndio. Então, é esse o meu trabalho. Muito bem. Depois de tudo que a gente já falou aqui, né, nos outros episódios, eu quero levar as pessoas a refletirem, né, a gente pensar um pouquinho aqui, o que de fato ajuda alguém a tomar decisões melhores no dia a dia. Porque a gente trouxe bastante coisa, a gente falou sobre o excesso de informações, a gente falou sobre essa questão da vida moderna nossa, que o tempo todo a gente está decidindo, né, micros decisões e que vai cansando a gente ao longo aí da nossa jornada. A gente falou no último episódio sobre as competências, que a gente trouxe um pouquinho da questão do pensamento crítico, da inteligência emocional, da autorresponsabilidade. E agora eu quero um pouco de prática, né? Até para as pessoas saírem daqui desse compilado de decisões, pensando, né, como é que elas podem aplicar, porque só saber não resolve, né? O que muda o jogo é quando a gente de fato começa a aplicar. Jeff, vou começar com você. Antes das pessoas tomarem uma decisão, quais são as perguntas que ela deveria se fazer antes de uma decisão importante? É, eu acho que para a decisão ela não precisa ser perfeita, né? Uma decisão ela precisa ser clara o suficiente para que ela vire a ação de fato, né? Então, talvez um primeiro passo que daria para sugerir para as pessoas para tomar uma decisão é definir critérios, né? E aí pode ser diversos critérios, né? As perguntas talvez você possa se fazer, dependendo se você estiver falando sobre negócios ou falando da sua vida pessoal, é o que mais pesa para você tomar essa decisão, né? É o resultado? É o tempo? É a sua saúde emocional, né, física? É o dinheiro? É o seu lado financeiro? É o seu alinhamento de valores, né, que impacta? Então, se você tiver seus critérios bem claros, né, isso de alguma forma clareia, né, um pouco mais a decisão que você precisa tomar, né? A gente falou um pouquinho, a gente falou sobre uma temática
Eu acho que a gente falou sobre isso, se eu não me engano, a gente conversou nos bastidores sobre isso, que é sobre o critério do sim absoluto, né? O sim absoluto, né? Ele é uma técnica que você pode usar para definir premissas para você dizer sim ou não para determinado tema que você tiver, né, né? Então, essa é uma técnica, por exemplo, que usa critérios para você decidir sim ou decidir não de maneira binária. Então, para mim, um primeiro passo é definir os critérios para você tomar a sua decisão, né? Seja ela qual for, profissional, pessoal, para sua vida de família, por exemplo. Isso para mim já é um primeiro step que você pode dar para deixar claro o que você precisa fazer para você tomar suas decisões. Muito bem. Ô, Tarcísio, para você, vamos pensar, a pessoa está travada, né? Ela ali está na paralisia. Quando ela está travada, qual é o primeiro movimento prático que você enxerga que dá para ela fazer para ela destravar? Olha, eu acho que eu estava vendo aqui, fui buscar aqui, né? Eu já escrevi um capítulo dentro de um livro falando sobre isso. Aí eu estava aqui olhando aqui e falei assim, deixa eu ver o que que eu já escrevi para ver se ainda é o que eu aplico, o que eu uso no meu dia a dia, né? Naquela época, né? Isso já tem, acho que quase 8 anos quando eu escrevi esse capítulo, né, do livro. E aí eu estava vendo aqui, ou seja, ele fala de três coisas, três pilares, principais pontos que eu coloquei aqui como Ele, os no caso, principais. você, né? Eu. O Tarcísio já está Ele no começando a livro, se né? É que eu estou autocitar. aqui assim, ó. Eu estava marcando aqui no livro, né? O que que eu Isso é escrevi, né? Que eu achei como eu interessante. mesmo. Eu botei assim, ó, conhecimento, mais análise de informação e botei ponderação, igual decisão. Sabe? Eu coloquei desse jeito. Então, acho que quando a pessoa está travada, mas tem. E aí, o nome do capítulo é A Coragem de Tomar Decisões, sabe? Assuma as rédeas da sua vida. Então, eu acho que o primeiro ponto, quando você precisa ter coragem, sabe? Processo decisório, você precisa ter coragem. Porque tem tudo a ver com o que nós falamos, de autorresponsabilidade. Né? Você tem que ter responsabilidade com a decisão que você toma. Às vezes pode dar certo, às vezes não. Ué. Acontece. Né? E várias vezes já vi empresário tomar decisões em que não dá certo. Eu participei, eu dei consultoria para programas de PDV da época dos bancos, na época que eu era do Sebrae. Eu vi muita gente quebrar, mas muita. Foi pouca, não. E sabe uma coisa que é diferente? Eles tinham dinheiro. Eles tinham dinheiro para poder montar o negócio. Porque saíram com o PDV cheio de dinheiro. Mas eles não tinham conhecimento, eles não tinham informação, não estavam preparados para serem empresários. Né? Eles estavam acostumados com o servidor público, batendo o ponto, fazendo a rotina do trabalho. A vida empresarial é outra coisa totalmente diferente do negócio. Então, eu acho que assim, você está travado, amigo, você precisa ter coragem, sabe? E para coragem, eu acho que tem esses três pontos. Você precisa ter informação, né? Conhecimento, você precisa analisar Repertório, as né? informações que você tem e você precisa ponderar. E a ponderação vai exatamente dessa análise que você vai fazer. Olha, por que tomar essa decisão? É importante ou não? O que que isso interfere? Qual que é a consequência dessa decisão? Entendeu? Eu acho que eu gosto desses três pontos. Eu continuo aprovando quem escreveu esse capítulo aqui, sabe? Concordando com ele, eu continuo. Né? Eu acho que você tem que ter coragem. Acho que o primeiro ponto é esse: tem que ter coragem para ser, né, decisor, tem que ter coragem. E aí você precisa ter conhecimento, analisar a informação e ponderar, sabe? Eu acho que a gente às vezes pondera pouco. A gente só toma a decisão, a gente não pondera. E a ponderação é um pouco do que a gente falou da inteligência emocional, um pouco da avaliação do que já foi feito, das experiências do passado. Isso. Muito bom. Dione, para você, como transformar uma decisão grande em algo mais simples e executável? Amar dizer suas É, perguntas. pois, pega a gente de calça curta, né? É, bom, eu acho que assim, para a gente tomar uma decisão que é muito, né, relevante na nossa vida,
temos que, óbvio, né? Tudo que foi falado aqui, temos que ter clareza qual é o nosso quebra-cabeça. Tem que ter inteligência emocional, tem que ter responsabilidade, tudo isso. Mas eu acho que assim, uma decisão grande, a gente pode utilizar, por exemplo, a regra do 10-10-10, né? O que que eu vou sentir daqui 10 minutos quando eu tomar essa decisão? E daqui 10 meses? E daqui a 10 anos? Gostei. Muito bom, hein? Eu Muito gostei disso bom. também. Viu Né? como Vou que até anotar aqui, ó. Viu? Vou continuar fazendo as minhas Eu perguntas. tô com meu caderninho aqui, eu tô só anotando. Damares, é para parar? Não, é para Ó, continuar, por favor. pode continuar, Vou nós estamos continuar. anotando. Essa é a visão que nós estamos anotando só. Uai. Né? Eu Coach acho que faz essa regra dos pergunta. 10-10-10, ela te traz essa visão. Quando é uma decisão muito grande, uma decisão de longo prazo, alguma coisa assim, você consegue parar para raciocinar, né? Ter aquele pensamento crítico, como o Jeff trouxe também, e utilizar aí da tua inteligência emocional para pensar como é que você vai se sentir, se essa decisão, se dentro desse critério, né, dos 10-10-10, se ele se encaixa dentro do teu quebra-cabeça e vai ficar, né, essa pecinha dessa decisão vai estar ali encaixando corretamente dentro desse seu quebra-cabeça de uma decisão mais relevante. Muito Muito massa. bom. Eu amei isso daí, viu? Eu anotei aqui também. Amei. Eu Essa anotei aqui dica é também. ouro. Muito bom, muito bom. Ô, Jeff, para você, então, quais critérios, na sua opinião, ajudam a evitar decisões impulsivas? E deixa eu só te fazer uma pergunta. Você já atendeu, você que é bem analítico, né? Que tem o perfil aí, analítico planejador, você já atendeu pessoas impulsivas? A Isso, pergunta acho é que quem não atendeu? É, Acho que essa é a concordo. pergunta. Gostei dessa pergunta aí, Jeff. É, a pergunta é quem não atendeu. E aí? Você pode repetir a pergunta, Damares? Só para eu ter Quais completação. critérios, quais critérios, na sua visão, ajudam a evitar decisões impulsivas? Eu acho que para ajudar a evitar decisões impulsivas, eu vou dizer que é um resumo do que. Se todo mundo assistiu os 3 episódios desta temporada do podcast, já é uma pós-graduação para isso. Vou dizer. A gente trouxe muita coisa aqui. Aí fecha com chave de ouro com essa técnica que a Johnny trouxe agora, né? Como é que você reduz a impulsividade de uma pessoa? Faz ela refletir, né? Traz uma reflexão, Boa. né? Traz para ela, né, essa técnica que a Dione trouxe. Como essa decisão que você vai tomar impacta você em 10 minutos, 10 meses ou 10 anos? A reflexão, a reflexão é o melhor jeito de você poder pensar nos impactos, né? É lógico que quando você decide, você também tem que aceitar o desconforto do pós-decisão, né? Aí entra um pouquinho do que eu falei lá atrás sobre a decisão ser a melhor decisão, né? Mas se fosse para tentar responder essa sua pergunta, Damares, baita pergunta para variar, eu acho que é um pouquinho de tudo. É um pouquinho de tudo que a gente discutiu nesses 3 episódios. Eu vou tentar lembrar de algumas passagens aqui. Porque para mim, quando a gente trata com alguém que é impulsivo, a gente tem um pouquinho mais de trabalho para trazer essa reflexão para a pessoa que é impulsiva. Porque geralmente a pessoa que é impulsiva é uma pessoa, na maioria das vezes, executoras, né? Então eu gosto de brincar que o executor é o tarefeiro, né? Tipo, Eu não gosta sei de. do que ele está falando, né, Damares? Não sei do que Nem ele está falando. imagino. Eu não sofro desse mal. Ninguém sofre de. A minha pergunta é por que ele está falando isso, né, não, Jeff? Só eu sou Eu analista acho aqui que ele tá, eu nesse acho que ele podcast. tá, ó, eu Eu acho que ele acho, tá tocando na nossa é, ferida, tô achando. eu acho que nós vamos ter que fazer depois um Eu outro acho que eu vou parar podcast, minha entendeu? Para resposta aqui, alinhar Damara, isso, senão entendeu? vão me expulsar do podcast. Acho que eu vou parar.
Deixa lá, eu só estou vendo o analítico da corda para se Né? enforcar. Ai, ai, ai. Eu até perdi a linha da meada aqui Geralmente, agora. você estava dizendo que geralmente quem toma decisões impulsivas são as pessoas executoras. Deixa eu melhorar minha Muito boa, resposta. tá vendo? Deixa eu melhorar minha resposta. A minha esposa, ela é executora como. Não, Mas mas é não é, verdade. ô Jeff, Pode falar, pode mas falar, pode pegando falar. só puxando um pouquinho, que na Claro. verdade é assim, ó, a gente está falando do perfil comportamental do executor, mas geralmente quem toma decisões impulsivas são pessoas que têm a competência da proatividade muito alta. Isso. E eu, até no meu livro novo, Acredite, Não Confie em Você 2, que vai ser lançado agora em abril, eu falo sobre a questão da gente entender até onde uma competência é bênção e quando ela se torna a maldição, porque assim, o excesso daquela competência, por exemplo, o meu ponto forte, eu sou, segundo meu esposo, eu sou uma pessoa muito determinada, persistente, porque segundo ele, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu não desisto até conseguir. E segundo Obstinada. ele, o meu ponto Exato, e segundo ele, o meu ponto fraco, porque no mesmo dia que eu fiz a pergunta, eu perguntei: e meu ponto fraco? Ele falou: seu ponto fraco é que você é teimosa. Quando você coloca uma coisa na cabeça, você não desiste até conseguir. Então, a competência, ela é em excesso, ela, né? Concordo. E a Tudo em excesso impulsividade, tudo em excesso é um problema. isso, e a impulsividade é a proatividade exacerbada. Então, pessoas proativas, e aí entra, né? O executor tem muita proatividade. Então, faz muito sentido isso que você está falando, porque E tem, realmente pessoas com perfil de executor podem ser impulsivos, né? tem uma frase que eu escutei uma vez que toda proatividade pode ser condenada. Muita proatividade pode ser condenada, né? É. Mas essa impulsividade, e eu estou falando, mas geralmente assim porque na contramão, por exemplo, quem é analista planejador, ele tem dificuldade do start, né, de sair, né? Da mesma forma que um executor ou comunicador ele tem essa característica mais impulsiva da decisão e toma a decisão mais rápido também, de alguma forma, o analista planejador, ele é um cara que ele demora para agir. Mas em tendências, o analista planejador ele é um pouco mais consistente quando ele sai do lugar, né? Isso por características dos perfis comportamentais, né? E quando a gente vai tratar com impulsividade, que tem um lado de impulsividade mais alto, a gente tem que trabalhar muito sobre os critérios de fato, né? E quais são os critérios que são importantes para ele e que trabalhem com a velocidade dele. Porque não adianta você colocar um ritmo que funciona para o analista planejador para o executor, não vai funcionar. Esquece. Você tem que trabalhar com fatos mais tangíveis e que trabalhem com a velocidade dele, né? Por exemplo, eu no meu último perfil comportamental, meu saiu executor analista planejador, no meu, né? Mas a minha base é analista planejador. Por que executor? Porque Uhum. no meu momento de vida, ainda hoje eu estou executando muito, né? Mas a combinação, neste caso, no meu, eu não sou tão impulsivo, né? Mas eu tenho agido muito mais, né? Eu me colocado mais à prova do que o meu perfil base, ele geralmente se coloca, né? Então, para mim, isso aqui tem uma combinação um pouco mais. Ele fecha um pouquinho mais a conta. Agora, quando é uma pessoa que é essencialmente executora, eu não posso trabalhar da mesma forma. Eu tenho que trabalhar com a velocidade dele, né? Eu tenho que trabalhar com o ritmo dele, com a individualidade dele, né? Para que a gente consiga mover da melhor forma possível, né? Então, e na experiência que eu tenho com as pessoas que são mais impulsivas, eu tenho tentado trazer um pouco mais de reflexão sobre o antes da decisão Legal. e que tem que ser a velocidade dele. Não adianta pensar ele na minha velocidade, porque não vai, assim, vai ser mais difícil, né, para ele tentar é, pensar algo ou exercitar algo diferente do que ele já faz no modo dele, né, no modo avião dele hoje, já, no modo dele Uhum. avião de hoje, sabe? Então, Legal. para quem é muito impulsivo, a gente tem que tentar trazer coisas que funcionam na velocidade da pessoa, na individualidade Uhum. dela, né? Para que a gente consiga trazer alternativas, né? Para que ela consiga tomar melhores decisões ou decisões mais assertivas, né?
Ó, Legal, muito ninguém me bom. pegou. Ó, saí bem, hein? Saí bem, vai. Saiu bem, saiu Saí vivo. bem. Saí vivo. Saiu Você vivo. sobreviveu. Sobreviver, né, Sobreviveu. Tarcísio? Sobreviver. Você sabe que eu fiquei pensando, né? Me lembrou uma situação que eu vivi hoje. Eu atendi uma pessoa hoje que é a finalização de uma sociedade. Eram duas pessoas, tinha um negócio, né? Prestava serviço, e aí uma decidiu que não queria mais continuar, é, vou usar a expressão, surtou, depois se arrependeu, tentou voltar, e aí a outra não quis. E aí elas conversaram e finalizaram. Só que a que tinha aí trataram o que tinha que tratar, né? Decidiu, tal, fechou, encerrou. Só que daí a que tinha surtado, surtou pela segunda vez e mandou mensagem para os clientes avisando, ó, tô ficando off até o dia 22, para falar qualquer assunto sobre qualquer coisa, fala com a fulana. Aí a fulana ficou desesperada, porque ela já tinha falado para outra que ela tinha saído da sociedade, e de repente, de uma hora para outra, ela se viu em vários grupos com clientes que ela nem conhecia, e, né, e agora? E aí ela me ligou e falou: me ajuda, eu não quero me queimar, porque eu vou continuar no mercado, eu não quero me queimar, e agora eu tenho que gerenciar tudo isso. Aí a outra já bloqueou o WhatsApp, rede social, enfim, sumiu do mapa. Quando ela trouxe isso e trouxe ali, né? Eu tô com esse problema, né? Só que tá uma batata quente na minha mão. E aí ela ali, o que que eu faço? O que que eu faço? E até muito emocionada, chorando. Eu falei, calma, um problema por vez. Eu falei, primeira coisa que a gente vai entender. Dessa situação aqui, quais foram os problemas que você criou? Eu falei, esses clientes que vieram aí para o seu colo, foi você que prospectou? Esses clientes você conhece? São seus? Não, não conheço. Eu falei, então tá, primeira coisa é isso. Então, o que que a gente vai fazer? Resolver com honestidade e transparência. Você vai entrar em contato com esses clientes, você vai contar o que está acontecendo, você vai se colocar. Primeira coisa, eles são clientes dela, então você vai se posicionar falando: olha, ela não está bem, está acontecendo isso, tal, tal, tal. Converse com ela quando ela retornar. Se achar que ela não tem condições, eu estou aqui para te atender. Esse é um ponto. Eu falei, e os outros que são clientes seus? Honestidade e transparência. Ah, mas e para a semana que vem? Porque tem muita coisa, tal, tal, tal. Vamos resolver agora, né? Para a semana que vem, ainda eu brinquei, semana que vem, problema para você do futuro, né? Porque uma das coisas que eu percebo, e eu até queria a opinião de vocês aqui, se vocês percebem isso também, que a impulsividade, né, no momento da decisão, ela vem por esse empilhamento de coisas que a gente vai fazendo. Tipo, eu não tinha esse problema, agora eu tenho esse problema, eu tenho que resolver isso, porque senão eu vou ficar queimada no mercado, e eu vou ficar, e aí semana que vem eu não vou conseguir entregar, então vai empilhando uma dor na outra, vai empilhando, 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 e aí a hora que você para tudo isso, peraí, desses problemas aqui, né? Eu sempre, quando eu estou com muita demanda de coisa, eu sempre olho e falo, quais desses problemas fui eu que criei? Porque se fui eu que criei, eu vou lá e resolver. Agora, se não fui eu que criei, eu também vou passar para quem criou, né? Porque entra a Essa é uma baita autorresponsabilidade e reflexão. tudo mais. Essa é a fatura. Qual é a fatura que você sumiu para você e qual é a fatura que estão passando Sem para dúvida. você, né? O Jerônimo, uma vez, no encontro nosso, falou um pouco sobre isso. É porque, às vezes, você tem um objetivo, você tem uma situação, e você vai colocando camadas sobre ela. Sabe? Você vai trazendo outras camadas, você vai trazendo outras camadas. Daqui a pouco você vai falar assim, peraí, o que que eu estou fazendo mesmo? O que que eu estou buscando? Para onde é que eu estou caminhando? Que decisão que eu tenho que tomar mesmo? Que você já colocou tanta camada sobre a decisão que você tinha que tomar, que você acaba se perdendo nesse processo. Gerando falou isso para a gente já num programa, num encontro nosso já. Porque muitas vezes acontece isso, a gente define o que a gente quer. Mas agora ele está falando muito agora sobre isso, a questão, não, nós somos coach profissionais, mas agora o que está falando é sobre consultoria, está falando é sobre mentoria, Mentoria. está falando sobre isso, e aí a gente começa, não, então quer dizer que agora você é mentor? Ah, não, você é coach, você é consultor, aí você vai colocando e acabou assim, mas peraí, por que eu estou discutindo isso mesmo? Qual que é a dúvida? Qual que é o problema? Qual que é o meu questionamento, né?
e aí você acaba se perdendo nesse processo, sabe? Então, Gerando já falou sobre isso, a gente mais uma vez, precisa ter toda hora a clareza, entendimento, é deixar isso, né, aflorar de forma muito direcionada. Você fala, Jeff, de casa, aqui em casa é o contrário, eu sou um executor comunicador, minha esposa é analista planejadora, a minha esposa é analista, sabe? Processo de decisão aqui em casa, aí eu tenho um mais novo que é comunicador puro e o outro é planejador analista, sabe? Então, imagina como é que é esse processo de decisão aqui dentro de casa, né? Então, vai sair para Aqui é almoçar. fácil. Vamos, Aqui é fácil. A última palavra sempre é minha. Sim, senhora. Tô indo. então, Homem sábio. Menino esperto esse. Homem sábio. aqui o problema é que muitas vezes esse processo decisório começa. Nós vamos fazer o quê mesmo? Para almoçar. Eu falo assim, não, para onde? Quem escolhe? Quem decide? Eu falei, eu decido, vamos para tal lugar, Chegou na bora. hora da janta, ainda não decidiram o A minha almoço. Não esposa faz decidiu o isso. almoço. Ela faz isso. Como boa executora, comunicadora que é. Ela faz assim: eu quero sair para comer. Tá bom, aonde? Não sei. Não sei. Aí vai lá, pensa as opções, é isso aí. Só muda de endereço. Mas eu acho que é importante isso, a gente tomar cuidado com essa coisa, sabe? De a gente estar sobrepondo camadas e aí acaba Com perdendo o certeza. foco, acaba perdendo, né, realmente o que a gente está buscando, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quando a gente fala de impulsivo, né, eu acho também que tem muito a ver com ansiedade, que é um outro tema que nós já Sim. discutimos Total. na temporada passada, né? É. Tem muito a ver com ansiedade, sabe? Hoje a gente vive num mundo de pessoas muito ansiosas, É. né? Tudo é muito resultado, é muito isso, é muito aquilo, e aí acaba a pessoa se sufocando nesse processo, sabe? É, Então, a decisão tem que ser a decisão certa, tem que ser a decisão rápida, tem que ser a melhor decisão, a decisão perfeita, e você, num processo como esse, você acaba, né, gerando ansiedade, gerando impulsividade, entendeu? Então, e é por isso que eu gosto da questão da inteligência emocional, né? Eu falo isso, estou lendo muito sobre isso ultimamente, que a gente precisa, né? Eu vou dar agora o treinamento da a trilha do resultado. Vamos fazer aí, já combinamos tudo, já organizamos tudo. Aí eu organizando com a moça que vai estar comigo lá, eu falei assim, ó, vamos começar o dia fazendo um centramento. Ela, centramento? Que coisa é essa? Eu falei, vamos trazer a pessoa para o momento que ela está vivendo. Ela chegou para poder fazer um encontro com a gente. Será que ela sabe o que ela está fazendo nesse encontro? Será que por que ela veio para cá? Por que ela decidiu pagar para poder estar aqui com a gente? Ó, vamos trazer ela para o lugar que ela está. Então vamos fazer um centramento. Olha, centra ela no lugar que ela está fazendo aquilo ali. Depois a gente começa o treinamento, começa o workshop, começa o evento que a gente quiser. Mas o primeiro passo, centramento. Centra ela naquilo que a gente está querendo que ela faça. foi legal. Você vai tomar um susto com isso, entendeu? Foi legal. Muito bem. Ô, Dione, e agora, para a gente fechar, o que, na sua opinião, sustenta alguém emocionalmente depois de decidir? Olha, realmente as perguntas estão cada uma mais, né? Isso. É, Acho que Você não estava aqui nos nos dois próximos, primeiros. Você não estava aqui nos dois nos primeiros próximos, episódios, nos Tarcísio. próximos, nos próximos, vamos combinar o seguinte: ela manda essas perguntas uma semana antes, não? Para a gente estudar, né? Mas o duro que É, manda depois chegar na hora eu mudo. Não lembro. Ai, que o Tarcísio não fez live comigo. Os dois fizeram live comigo. Eu fazia o roteiro, a gente seguia o essa roteiro. menina é danadinha. nada. Segue o roteiro. Eu Então, acho se quiser que fazer eu acho a que live, eu estou disponível, viu? Não, estou Ah, tá pronto. bom. Vai lá, eu Johnny, Vai acho lá. que desculpa. nada. Eu acho que o que sustenta é a gente voltar lá o que a gente começou lá no começo é o propósito. Propósito. É o propósito, né? É você ter certeza daquilo que você quer. É você ter a clareza e ter o propósito, saber que aquilo é aquilo, pronto, acabou, né? E porque, e como o Jefferson trouxe, né, que a decisão não importa, tem que decidir, né? E sustentar isso, mesmo que você pense, ah, não, mas não foi uma decisão acertada. Eu costumo dizer que às vezes a gente, aquela
coisa, né? A gente certo por caminho, como é que linhas tortas, como é que tem um ditado que É, agora eu não me lembro. Deus escreve Escreve certo Escreve certo por por linhas linhas escreve certo. certo por tortas. linhas tortas. Exato, tortas. exato. Às vezes a gente toma uma decisão que no momento a gente acha que não foi acertada, e lá na frente a gente vai falar que foi a melhor decisão que a gente tomou. Né? Legal. Quantas vezes isso já aconteceu, né? Isso. Então, às vezes é sustentar mesmo, assim, é se sustentar, é, é- é- tomou a decisão, tomou, cara, sabe? Tipo, não É isso. tem no regrets, sabe? Não tem que ficar pensando e é, se, mas- é, se Martirizando, culpando, se né? martirizando, Martirizando. se culpando, né? Por que se alguma coisa não deu certo, porque assim, a gente não vai acertar todas, Não. né? Que Tem bom, que e que ter bom, e essa. que bom, e que Exato. bom, Porque a e gente que bom. aprende com o erro, né? A gente Total. aprende com os erros. Se a gente não errar, a gente não aprende também. Se a gente só Exato. tiver acertos, como é que vai ser? Exato. Então, acho que é isso, sustentar, mas o que sustenta, eu acho que é a clareza e o propósito que Legal. Muito sustenta. bom. Muito bom. E para a gente fechar de vez de verdade, já que o nosso último episódio ele está falando de práticas, eu gostaria que cada um compartilhasse uma prática que tem e que ajuda a tomar melhores decisões. Posso começar? Se, Olha, aí sim. porque daí, Agora, antes que vocês Vamos, falaram, Dani. jogou a gente na fogueira. Mas assim, duas coisas que para mim resolve muito, que me ajuda muito de prática é a atividade física, porque aí eu tenho os hormônios bons para me ajudar a decidir, e a oração. A oração para mim é uma prática assim. Até esses dias eu recebi uma mensagem de uma amiga que a gente está fazendo um trabalho juntas, e ela me mandou uma mensagem no domingo à noite. Ela falou: Olha, vamos fazer isso daqui. Era algo envolvendo o trabalho. E na hora eu senti, porque pegou no meu em algum valor meu, eu não quis decidir na hora, então eu sabia que estava pegando em algum valor. Eu falei, eu vou deixar essa decisão dormir, e literalmente deixei a decisão dormir, e amanhã eu falo com você. Aí, no dia seguinte, eu levantei, eu orei, eu fiz atividade física, e depois disso daí eu fui lá e dei a decisão para ela, porque aí eu senti que eu tinha clareza o suficiente para poder falar sobre aquilo. Né? Então, para mim, essas duas práticas aí, eu uso no meu dia a dia e me ajuda demais. Conectar com a minha espiritualidade, que é através da oração e através da atividade física. E Bom, você, Jeff? a atividade física me ajuda muito, corrida me ajuda muito a refletir sobre, a refletir, mais refletir, né, sobre os assuntos que passam na minha cabeça. Eu preciso estar bem comigo mesmo. Assim, a minha pirâmide de prioridade é saúde, família e trabalho, né? Então, se saúde não estiver boa e família não estiver bem, me atrapalha muito na minha tomada de decisão, né? Então, essa pirâmide para mim ela tem que estar muito bem alinhada para que eu consiga tomar as decisões da melhor forma possível. Se isso não tiver alinhado, me atrapalha, me atrapalha. E eu gosto de tomar decisão. Eu aprendi a palavra essa semana com o coach, analista também, que a oxigenação do cérebro, né, poder oxigenar um pouco o pensamento me ajuda também a tomar melhores decisões. E para mim, oxigenar é poder pensar, poder usar um pouco de devagar um pouco, né, poder usar um pouco do ócio também de alguma forma. E eu tenho tentado praticar mais isso também. Né? A leitura me Legal, ajuda, a leitura me ajuda legal. a oxigenar também de alguma forma. Né? Então, essas são algumas das práticas que colaboram para que eu consiga tomar melhores decisões. Melhores. Legal. Muito bom. E você, Tarcísio, o que você faz no seu dia a dia aí para tomar melhores olha, decisões? eu vou até usar um exemplo que eu estou usando agora num processo para. Como eu atendo coaches, né? Empresários, né? Coaches empresários, eu vou usar um pouco do que eu faço na secretaria. Vou até mudar um pouco, né? Nós falamos muito sobre isso. Eu, por exemplo, nesse processo, eu tenho que tomar uma decisão, às vezes
E a decisão sempre, quando é decisão da secretaria, é decisão que envolve muita gente, né? Porque envolve cidade. Às vezes é uma decisão que envolve cidade, envolve comportamento, movimento das pessoas. Eu adoro tomar decisões assim em grupo, sabe? Eu chamo meus principais líderes, boto na sala e falo, gente, nós temos um problema. Nós, nós temos um problema. Olha, o pessoal está reclamando disso, disso, disso e disso. O que você acha? Sabe? E aí as pessoas vão falando e eu vou anotando. Tem muito a ver com o que o Jeff acabou de falar, de oxigenar, né? Porque você vai vendo o que cada um está pensando, o ponto de vista, né? É as ponderações, sabe? Você vai ponderando, um fala isso, fala, tá, tá. Então você está querendo dizer que se a gente fizer esse caminho aqui é bom? É. Ah, sabe, eu gosto muito disso, eu faço isso em casa também, tá? É. De vez em quando ó, reunião hoje aqui de família. Eu vou compartilhar uma situação com todos aqui, quem está assistindo a gente vai saber disso. Nós compramos a casa que a gente mora aqui hoje desde 2023, né? E o corretor que me vendeu, toda vez que eu encontro com ele na academia, ele fala assim, Tarcísio, eu fico pensando em você toda hora. Eu falei, mas por quê, Henrique? Não, que cara, é sua casa, eu tenho proposta para sua casa toda. Eu falei, mas eu não estou vendendo minha casa. Não estou vendendo minha casa, né? Não está à venda. Eu estou trabalhando cada dia melhorando a casa. Você quer vender minha casa? Aí essa semana, ele falou assim, ó, essa é uma proposta irresistível. Eu estou dobrando o valor da casa que você comprou, para comprar a sua. Tem um comprador para comprar em dinheiro. Eu falei, ih, para com proposta indecente, né? Foi tão absurda que eu falei assim, não, vou ter que chamar a família. Aí eu chamei a família, botei a mensagem na família, né? Falei assim, ó, nós precisamos conversar sobre isso. Eu não quero tomar essa decisão sozinho. Quero compartilhar com meus filhos, já são grandes, né? Adultos. Um tem 19, eu tenho 22. Eu falei, ó, vamos tomar essa decisão juntos. Aí mandei o áudio e aí eles começaram a falar na família, ó, eu acho que isso, eu acho que é aquilo. Eles mesmo, ou seja, é um jeito que eu gosto de fazer, sabe? Então eu gosto de fazer isso, de botar, às vezes eu uso um post-it, um papel, eu gosto muito de papel, de folha, anotar, caderno. Aí eu vou anotando, aí a gente vai ali elocubrando, eu viajo, às vezes toma uma decisão, criatividade. Aí eu falo assim, gente, olha, o que vocês acham de a gente fazer isso aqui? Todos acham interessante. Ah, não, muito bom isso aí. Então, vamos fazer isso? Vamos. Então, ó, fulano, faz isso, Beltrano, faz aquilo. E aí eu delibero para cada um a missão de cada um para a gente poder realizar aquilo que a gente acabou de decidir em conjunto, sabe? A questão de cada do mesmo jeito. O cara falou e ele falou assim, olha, eu tenho uma casa que é muito boa para você, bem maior do que você tem. E você pode já usar o dinheiro para comprar essa casa. Eu falei, tá bom, hein? Vamos ver a casa. Nós fomos ontem ver Esse a corretor é casa. bom, hein, Aí bicho? Esse corretor é bom, hein? é bom, Tô o gostando cara é dele. bom. Eu falei para ele que eu vou fazer com ele é um processo de coaching. Até eu brinquei com ele, né? Falei, ó, nós vamos fazer uma permuta aqui, né? Eu não vou pagar sua corretagem, não. Eu vou te dar um processo de coaching. E aí ele foi, no final, nós fomos ver a casa, voltamos, assim, por que nós vamos vender nossa casa mesmo? Nós estamos pensando nisso? Não estamos pensando? Não, então, entendeu? E nós mesmo conversamos sobre isso. E ele nem, é tanto que ele nem me ligou mais, né? Eu falei, ó, Henrique, legal, obrigado aí, mas não tem interesse não, tá? E então, assim, mas eu gosto disso, minha forma é essa, eu gosto de compartilhar, chama os principais líderes, né? Como às vezes eu faço isso com meus coaches, né? Meus coaches. Então, meus coaches lá, vem cá, por que você não compartilha esse processo para poder tomar a decisão dentro da sua empresa? Vamos chamar os principais, né? Chamamos os diretores, os donos. Compartilha o problema aqui, vamos ver essa experiência. Como eu tenho empresa que eu estou há 2 anos, né? Eu ajudo muitas vezes isso. Eu chamo ele numa reunião, ele chama os líderes e fala assim, gente, estamos com um problema. O fulano precisa tomar uma decisão. E aí? Aí, todos eles falam, sabe? E ele agora já está usando essa prática. Ele mesmo fala, tá assim, ó, estou usando aquela técnica sua. Eu falei, que bom, bom que está dando certo. Tá certo. Então eu gosto disso, esse é o meu jeito. Muito bom, muito bom. E você, Dione, o que você usa na prática para ajudar nas melhores decisões? Eu vou um pouco na sua linha. Eu gosto de conversar com o universo e muitas vezes eu deixo, eu
eu peço respostas e recebo. Então, eu gosto, faço esse exercício, né? Que é uma forma de oração, né? Sim. Cada um na sua fé, cada um na sua crença. E eu gosto de ter essas conversas, assim. Eu jogo pro éter para ver o que vai acontecer. E é isso. Muito bom. Muito bem, gente. Esperamos ter somado na vida de vocês com mais esse episódio, que para mim foi fantástico. Gostei de novo de estar aqui com vocês. E para quem ainda não assistiu os outros episódios, recomendo que assista. Tá muito bom e eu tenho certeza que vai ajudar aí a trazer reflexões, né? Que esse é o nosso intuito, né? Provocar reflexões para que vocês possam pensar de forma diferente e tomar melhores decisões. Gente, gratidão por vocês aí, né, da gente ter conseguido gravar mais essa temporada. Estaremos juntos numa próxima temporada, né? Até o pessoal, se quiser escrever aqui nos comentários sugestões de tema para a gente, pode escrever, que estaremos abertos aí aos comentários, né, às sugestões de vocês, tá bom? Lembrando que eu sou a Damaris Alfredo, vocês me encontram no YouTube, Instagram e LinkedIn como damaris.alfredo. Tarcísio. Eu sou Tarcísio Abreu, vocês vão me encontrar também no Instagram, Tarcísio Abreu, no LinkedIn também é Tarcísio Abreu, e no YouTube, né, Tarcísio Abreu também. Então, estamos à disposição. Muito bom. Jeff? Jeff Tolentino no Instagram, @Jeff Tolentino, LinkedIn, Jeff Tolentino, e no site jefftolentino.com.br. Muito bom. Dione? No Instagram de Palmeira, no LinkedIn Dione Palmeira e no YouTube de Ponto Palmeira. Muito bem, gente. Esse foi mais um Pod Coach, mais uma temporada aí. Valeu, gente. Obrigado. Gratidão. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.